usou as varoas nessa noite, os auditórios, sua mãe, usou todos que aqui estão, minha esposa. Então, que Deus vai abençoar e vai fazer milagre no nosso meio. Vamos estar orando pela vida do irmão Henrique, que está no hospital agora. Mandou uma mensagem agora, está lá no hospital agora com a sua menina que está doente. Vou pedir a Deus que venha visitar e dar vitória para eles aqui, né? Vamos orar ao Senhor por a vida deles, pela família. Deus que não conseguiram chegar no culto hoje, o pastor João disse que a esposa dele também está doente. Vamos orar por esse povo, para Deus fazer um milagre. Meu Deus, meu Pai, nesta noite nós iniciamos este culto, Senhor, em oração. E por favor ao Senhor pela vida dos que estão enfermos, meu Pai, meu Deus poderoso. Abençoa nosso irmão Henrique, a Jovem, a Alice, a Rafael, a Alice, o hospital, que eu possa titular, as obras, dá toda a minha foto, meu Deus, meu Pai. Entra com a providência do Senhor, dá o livramento, dá a proteção ali, Pai. Que as mãos do Senhor venham estar presentes sobre aquela jovem, Pai. Venha dar a salvação, venha dar a cura para aquela menina em nome do teu filho amado. Nós aqui na igreja expulsamos esse demônio, essa doença, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que não tem, já foi falado de cura hoje, Pai. Que o Senhor cura daqui, o Senhor cura onde que tiver o problema, Senhor. E nós te apresentamos o Senhor alívio, o Senhor visitou aquela moça, visitou, Pai amado, aqueles que não tiveram presente, mas o Senhor só deu a palavra e aconteceu o milagre. Que o Senhor também deu a palavra nessa noite a favor daquela menina e aconteceu o milagre na vida dela, Pai. Nós ministramos a cura sobre ela, desde que ela era curada e abençoada em nome de Jesus Cristo, Pai, desde já para todos eles. Também oramos, Senhor, pela esposa do pastor João, que o Senhor cure ela também, dê vitória e faça milagres, Senhor, Pai Todo-Poderoso. Nós te pedimos aqui também, Senhor, pelos ouvintes, pelos que estão nos acompanhando, pelos nossos irmãos, em qualquer lugar, lá em Itacoaçatuba, outros irmãos, né? Pastor e todos que nos acompanham, Senhor, venha abençoar e fazer milagres, Senhor. Nós te pedimos agora e te agradecemos em nome de Jesus para todos sempre. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor do livro de Evangelho de João 14, que fala: não se turbe o vosso coração. Vamos ler essa passagem tão linda e maravilhosa, né? Aleluia. Evangelho de João 14, o primeiro que fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou-vos preparar lugar, e se eu vou-vos preparar lugar, virei outra vez e levarei-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conhece o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. E se vos me conheceis e conhece a mim também, conhecereis o meu Pai, que já desde agora conheceis e tenho visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizeis, mostra-nos o Pai? Não crê tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? E a palavra que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim e que faz a obra. Crede em mim que estou no Pai, pelo menos crede em mim pelas mesmas obras, na mesma obra. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará a obra que eu faço, fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amar e guardar os meus mandamentos. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Irmão, uma palavra riquíssima, pode se acertar, poderosa, né? Jesus aqui está tentando trazer um refrigério, um consolo aos seus discípulos. Jesus está trazendo uma palavra de ânimo ao discípulo, está tentando mostrar ao discípulo que eles deveriam agora se encher de fé, de conhecimento e de poder, porque eles estavam prestes a subir para o céu,
e ele estava agora encorajando os seus discípulos, e agora dizendo aos seus discípulos que está tudo acontecendo. Então eles sacaram do meu pai é muito demorado, e ele diz agora para eles: e eu vou, mas voltarei para levar a voz, para que onde eu estiver, esteja a voz também. Então a preocupação de Jesus agora em levar os seus discípulos e trazer essa promessa para eles, essa palavra impactante, para trazer essa fé a eles e o coração deles, para eles não se turbar o coração, não deixar nada atrapalhar essa direção, atrapalhar esse caminho a qual estava sendo entregue à mão dos discípulos, né? Porque Jesus ia partir, ia ficar ali seus discípulos, por isso aconteceu, né? E também, trazendo para os nossos dias atuais, é a mesma coisa. Nós que aceitamos Jesus, nós sabemos uma jornada a tratar, uma jornada a atravessar, tem um caminho longo para nós, porque nós temos a palavra do Senhor e nós também somos discípulos dos dias atuais, né? Não somos discípulos que andou com Ele, mas somos discípulos que seguem a palavra dele, através da santa palavra do Senhor. Então nós somos discípulos que levam a palavra do Senhor e não deixam ela para trás, porque nossa obrigação é divulgar essa palavra àqueles que não conhecem, porque tem muitas pessoas que também precisam de salvação, como Jesus estava rogando pelos seus discípulos, e ele agora, os discípulos rogou por nós, e através dos discípulos nós estamos aqui, outros e outros, e também através de nós, outros vão estar também amanhã na igreja. Então a obra não para, porque a palavra de Deus também não para. Então nós temos por obrigação de entender que nada pode entrar em nosso coração a ponto de deixar você perplexo, triste, desanimado, sem ânimo de fazer algo para Deus. Nós temos que estar atentos a todos os instantes, saber que nós somos uma arma contra o inimigo, e que Deus quer nos usar em todos os momentos, em todas as horas, para destruir o inimigo da nossa alma, que é também o inimigo de Jesus, que é o contradizer da palavra de Deus, que é o próprio Satanás disfarçado diante de luz, que usa pessoas também para nos enfrentar, para nos atrapalhar, e nós temos que estar atentos e ter conhecimento da palavra, para que nós possamos realmente bater de frente contra aquilo que não é normal, que não é de Deus, e sair vitorioso, como saíram vitoriosos os seus discípulos, como saíram vitoriosos Jesus, que venceu a cruz e ao terceiro dia ressuscitou, como já foi falado nessa noite, aquele grande milagre que ele chegando ali, lá morto há 4 dias, chegou a ponto dos seus discípulos. Por isso que o discípulo aqui Jesus chama a atenção dele, porque o Senhor mandava para Jesus, via os milagres acontecer e duvidava, ele estava duvidando, tanto que quando ele recebeu o recado lá, ele disse: lá vão voltar agora não, porque não é hora. Aí alguns discípulos até murmuravam, mas Jesus disse que amava ele, por que ele não volta agora? Porque ele recebeu o recado, antes de 4 dias recebeu a mensagem que lá estava doente, só que ele não foi, porque é como a irmã já falou nessa noite, ele esperou gerar um milagre maior, esperou gerar uma situação maior. E talvez nós passamos luta e a luta não vai embora, e nós ficamos preocupados, apertando mais, e a gente não sabe qual é a proposta de Deus, mas talvez seja mostrar um milagre maior, seja mostrar uma situação mais conveniente para nós saber que foi ele que fez, né? Nós temos que entender que quando Gideão chamou 32 homens para vencer a guerra, Deus falou com ele: muita gente, se eu deixar que vá tanta gente assim, vocês vão se gloriar, dizer que foi vocês mesmo que venceram. Então tem que arrumar uma forma de mostrar que vai ser só um simbolismo, só para dizer que não vai ninguém. Mas entre 32 mil sobrou só 300 homens, e ele disse: é com 300 homens que você vai ganhar essa guerra. Então foi o tipo. Deus quer dizer, a mostrar para nós, que nós temos que estar no cenário, mas quem vai operar no cenário é Ele. Nós temos que entender isso. É preciso nós estar lá, mas nós estamos lá, mas quem vai fazer realizar os milagres é Ele. Pela nossa fé e pela nossa convicção. E quando nós acreditamos desse jeito, acontece. Mas quando o que é que as pessoas têm medo de fazer a obra de Deus? Porque ela acha que é Ele que vai fazer. Ele acha que é ele que vai resolver o problema que está difícil, as coisas que estão difíceis, não vai resolver nada. Nossa obrigação é pregar a palavra e Deus se encarrega de concluir o resto que é necessário fazer, né? A irmã você veio falar do seu batismo, né? O batismo é crer. Se você quer se salvar e você tem interesse de se salvar, não precisa do ensinamento, porque se você já tem isso no seu coração, tem isso dentro de você, que você está com toda a convicção que você vai se batizar não por um intermédio de alguém ou por influência de alguém, mas sim porque você quer parar no céu. Pronto, fez isso, a intenção é essa, está garantida a sua vitória, porque você vai iniciar, que o batismo é só o início, e tem a trajetória, e você vai vencer ela em nome de Jesus Cristo. Como discípulo, o batismo é necessário para
dar o início da obra, né? O início, e confirmar a palavra de Deus. Jesus foi batizado para dar essa confirmação. Tanto que quando ele chega, Jesus chega a João, o irmão diz: eu ficarei a ti, nem tu a mim. Jesus diz: não, é necessário isso para se cumprir as Escrituras. Então tudo foi para se cumprir as Escrituras. Então batemos para cumprir as Escrituras e cumprir tudo que se trazer. E aqui o Senhor também está preocupado com os seus discípulos, né? Ele fala, ele fala: mesmo vós sabeis para onde vou, como conheceis o caminho. Aí aqui disse-lhe Tomé: Senhor, nos mostra o caminho, né? E ele diz, aí você disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém meu Pai está por mim. Então Jesus disse para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém meu Pai senão por mim, né? Aí ele agora quer que o Senhor mostre o Pai. Eu quero saber quem é o Pai. Ele diz: olha para mim, se você me vê a mim, não está vendo o Pai. Glória a Deus. Né? Ele quis mostrar para ele: quando você me vê, você vê o Pai. É tanto que a gente vê as pessoas se perdendo nas pregações, que diz que Jesus é Deus conosco. A vez a gente nos fala de Jesus, fala Deus, ele é Deus também. Então Deus estava com o Senhor na eternidade. Lá em Gênesis nós vamos encontrar a presença dele lá, e de Gênesis lá para nós vamos encontrar falando da sua exército, e era o verbo que se fez carne, não? Então tudo isso nós entendemos. Então significa que, aí disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém o Pai está por mim. Quando ele fala isso, ele está dando um ponto final em todas as seitas, em todas as religiões, em tudo isso. Na verdade, ele está dizendo que não é a religião que vai salvar, mas sim nós seguir a Jesus e colocar ele como nosso caminho principal, colocar ele como nosso escudo, como tudo, colocar ele em nossa frente. Se ele é o caminho e ele estiver em nossa frente, nós vamos conseguir chegar até o fim, porque ele vai tirar os embaraços, ele vai tirar as pedras de tropeço, vai abrir para nós passar, e nós vamos conseguir chegar lá, porque ele vai botando ele na frente, ele vai resolver nossos problemas, vai derrubar as muralhas, vai derrubar o mal, e assim nós vamos conseguir chegar lá, né? Aí se você me conhece também, é conhecido também o meu Pai, e desde já agora conheceis e tendes visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tem entendido, Filipe. Quem me vê o Pai. Como dizes tu, mostra o Pai? Não crê tu? Então aqui Jesus quis dizer agora: tu está tanto tempo comigo, vendo eu fazer tanta obra, tanta maravilha, e essas obras que eu faço não vem de mim, mas vem do Pai. O Pai está permitindo que essas obras aconteçam, que isso tudo aconteça, porque Jesus estava fazendo o que o Pai mandou, né? Então tanto que quando ele estava na noite, na hora que ele ia ser entregue, ele orou por 3 vezes, pedindo: Pai, se possível, passa esse caso de mim. E ele orou por 3 vezes, e na terceira vez: mas se não for possível, seja feita a tua vontade. A tua vontade de Deus era que ele morresse na cruz, porque senão ele não tinha morrido. Mas ele pediu, mas disse: mas não seja a minha vontade, mas a sua vontade. A vontade de Deus foi que ele morresse por mim e por você, o seu filho unigênito. E ali aconteceu, e nós estamos aqui por isso. Então ser muito grato a ele por causa dessa decisão, que Deus é bom e é maravilhoso, porque enviou o seu único filho para comprar nós com o seu sangue, né? Então crê. Se você não crê por a minha pessoa, crê menos pelas obras que é feita pelo Pai. Acredito que eu vim do Pai, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aí ele continua: crê que estou no Pai e o Pai em mim, mesmo pela mesma obra. Aí no 12 ele fala: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará a obra que eu faço, fará maior do que esta. Então aqui entra um despertamento para nós crer no Senhor, para nós alcançar esses prodígios e sinais de maravilha que é para acontecer através de nós. Porque o desejo de Deus é que nós façamos obras grandes, obras maravilhosas.
E a gente não vê muitas obras grandes acontecer porque falta fé, falta atitude, falta confiança da parte de cada uma das pessoas, acreditar nessa palavra, acreditar nesse versículo. Ele agora está falando com nós, ele está falando com os seus discípulos, olha, fará obra maior do que é que eu faço. Ele falou, e nós sabemos que isso aconteceu, porque quando Pedro se encheu do poder de Deus, até a sombra de Pedro curava. Disse que eles sabiam que Pedro ia passar, colocavam vários enfermos na calçada, e disse que quando Pedro ia passando, que a sombra de Pedro pegava, disse que era curado aqueles enfermos imediatamente. Então, está cumprido, que a obra foi grande que Pedro fez. Pedro fez uma obra maravilhosa através dele. Então se cumpriu o que Jesus estava falando, fará obra maior do que fará obra grande, fará grandes sinais. Então isso não só a eles, mas não acontece, era para acontecer também com todas as pessoas que não aceitou a palavra de Deus e que confiam no Senhor. Nós temos possibilidade de fazer grande obra da parte de Deus e acontecer muitos milagres através de nós. O que precisa é crer. O próprio também que é difícil de crer, porque até os discípulos que estavam andando com ele estavam sem entender. Jesus foi chamado e disse: vocês estão há tanto tempo comigo e não me entendem? Vocês estão há tanto tempo comigo e estão desse jeito, sem conhecer os meus sinais, sem conhecer o que tem. Então o Senhor ficou ali, ele já sabia de tudo, mas ele revelou para eles que ele não estava da forma que ele queria que estivesse, né? Vai ver outra passagem, que é aquele mar se enfurece no mar, que está o Senhor lá na ponta do mar lá, e o mar se revolta, o vento e tudo. E Jesus, quando eles acordam Jesus repreende o mar e chamou ele de homem de pouca fé. Por quê? Porque Jesus provavelmente, Jesus que permitiu que aquilo acontecesse para ver qual era a atitude deles. Porque eles podiam ter tentado, de tanto ver Jesus ser imitador, porque tem que ser, ter pedido o mar se acalmar, mas calou. Mas pelo menos chamaram Jesus deu uma lição para eles, já mostrou para eles o que tinha que fazer. Quando tiver hora, pede para acalmar o problema. Pede para o mar se calar, o vento parar e tudo. Porque tudo está no controle de Deus. Muitas vezes você está com um problema na sua casa ou em qualquer lugar, e você vai ver o problema e ficar com a boca calada. Tem que começar a orar e pedir a Deus para repreender o vento, repreender a situação ruim, repreender tudo que está errado, e assim também Deus vai fazer cessar esse alvoroço, vai cessar esse mal, e o milagre vai ser grande, como o que aconteceu, né? E Pedro, nós vimos muita obra acontecer, nós vimos muitas maravilhas acontecer, né? Então ele está dizendo bem claro: e tudo quanto pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, né? Então, o desejo de Deus, de Jesus, é que quando nós pedimos alguma coisa, nós peçamos com fé e com atitude, para que aconteça. Porque quando acontecer, quem vai ser glorificado é Deus. O Pai de Jesus, ele já está falando que o meu Pai vai ser glorificado, porque tudo é dele. Então você vê a associação de Jesus com o seu Pai, ele atribui tudo ao Pai. Ele disse, sempre fala do Pai, né? E nós temos que sempre falar de Jesus, porque Jesus fez esse reconciliamento. Jesus reconciliou o homem a Deus. Por isso está dizendo aqui, sem Jesus ninguém consegue chegar a Deus, porque ele que fez a ponte, ele fez o reconciliamento através de Jesus Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue, e agora ele chegou até o Pai e disse: esse aqui era um dos que arrepenhou lá. É tanto que a oração aqui, que é a oração que ele deixou escrito pedindo a Deus que nós sejamos, todos aqueles que ele ganhou, sejamos igual a eles. Não, Pai, eu quero que ele seja assim como nós. Eu quero que seja abençoado como nós somos abençoados, cheio de poder como nós somos cheios de poder. Então é isso, é maravilhoso a promessa dele e o que ele atribui a nós. Então nós temos que ficar felizes, porque o que está nos aguardando é coisa muito grande e poderosa da parte do Senhor Jesus Cristo. E o que nos aguarda dessa palavra é que o Senhor quer que se cumpra isso em nossas vidas. Cumprir
muitas coisas que tem que se cumprir, o poder de Deus se apoderar de nós, os dons espirituais, a fé, os milagres de cura, os milagres para ser derramados em nossas vidas, né? Eu já vi tantos milagres acontecer, eu mesmo já vi milagres, já orei com pessoas doentes de câncer, desencanadas dos médicos, e Deus curou. E hoje está feliz. Aqui tem um filho da irmã lá embaixo, o neto da irmãzinha, a irmã Ana estava no hospital e eu não sabia de nada. Cheguei em casa, a irmãzinha estava na semana no hospital, menino, sem comer, sem beber, estava doente, menino. E levantei aquela peça pra cima, orei por ela, ela começou a comer e ficou bom. Depois a menina disse: só mãe, o homem que me curou, não foi eu que curei você, não foi Jesus de Nazaré que te curou, né? Então Jesus foi a obra. Então, automaticamente, Deus faz milagre, né? Nós temos o vizinho da Bahia, eu estava aqui na minha casa e ele me chamou para ir no Hospital Saboia, que o irmão dele estava desenganado dos médicos. Eu fui lá, eu não era crente, orei por ele, e para você que aceitar Jesus, como você está desenganado dos médicos, aceita Jesus, que você morrer, se aceitar de todo o coração que você morrer, você vai pelo menos para o céu, né? Aí, vi a oração, ele aceitou, fiz a oração, deixei ele lá. Vim para casa, quando foi para o Cristo, ele estava em casa aí, até hoje está vivo e Deus fez a obra na vida dele, né? Então, é isso que Deus faz. Deus é poderoso, é maravilhoso, que nós precisamos crer, confiar, acreditar, e Deus vai fazer milagre, vai continuar fazendo, né? Deus é poderoso, é maravilhoso, e temos certeza que o que Deus fez através do seu discípulo, Ele quer fazer também através de nós nos dias atuais, no dia de hoje. Acreditar, vamos confiar, vamos levantar a nossa cabeça, que a unção, o poder que Deus deu para ele, Pedro deu para os outros, Ele quer dar para nós também. Ele quer dar essa atitude, essa confiança, porque se não for assim, está errada a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, isso é regra, é o que está escrito, é o que Ele quer para nós, é o que Ele espera de nós, buscar a santidade a ponto de alcançar esse poder que vem da parte de Deus, que Ele libera para nós fazer a obra do Senhor, porque sem poder o crente cai, está escrito, né? Então nós temos que ter o poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, né? Então, guarda essas palavras nos nossos corações e com certeza Deus vai derramar as bênçãos das nossas vidas e o milagre vai ser grande em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar ao Senhor para ir para nossas casas. Amanhã, quarta-feira, nós vamos ter um cantor aqui, o cantor Ivaldo Lima. Nós vamos estar de os irmãos lá na quarta mesa, irmão. Faça o esforço de vir, que a gente vai estar todo mundo junto aí, ele vai pregar e cantar, deixar a noite, vai passar para ele pregar e cantar, para ouvir os louvor, ouvir Deus falar, outras pessoas falar com a gente, e a festa vai ser grande em nome de Jesus. Então, nós estamos convidados, se quiser convidar também, pode convidar, o milagre vai ser grande em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar ao Senhor para nós. Meu Deus e meu Pai, todo-poderoso Deus, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos pela tua santa palavra, pedimos que nos conduza para nossas casas, nós somos o Espírito Santo de Deus, e que não pare de trabalhar, mas trabalhe na família, trabalhe nos parentes, trabalhe nas pessoas que foi pedido oração para cura hoje, que as curas aconteçam nos hospitais, em outros lugares, meu Pai, não só por esse que nós oramos, mas por outros demais, porque a tua obra é grande e o teu poder é maravilhoso, Pai, que o teu poder vem invadir os corações, vem trazer a paz, trazer aquilo que o pessoal precisa, Pai. Nós repreendemos toda a fúria do inimigo, repreendemos todo o mal e declaramos lá abençoado, a família está abençoada, Pai, pelo Deus, faz milagre, pessoas que foi em casa para poder ouvir, que a tua mão esteja agora tocando nessas almas e fazendo milagres, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e deixar para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todo o caminho. A paz de Jesus seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Vai ser